Você ainda ora, mas sente como se Deus estivesse distante? John Wesley dizia que existe um momento perigoso quando a alma começa a parar de sentir. O mais assustador é que muitas pessoas não percebem quando isso começa. Não acontece de uma vez. A presença diminui, a oração esfria, o coração endurece e quando percebem, já estão longe espiritualmente. Fique até o final, porque a última coisa que John Wesley escreveu sobre isso pode revelar o que está acontecendo dentro da sua alma. Existe um tipo de dor que ninguém vê. Você continua vivendo normalmente, continua trabalhando, continua sorrindo, mas algo dentro da alma parece cansado. A oração já não toca como antes. A presença de Deus parece distante. O coração fica pesado, sem motivo aparente. John Wesley falava sobre esse estado espiritual com muito temor, porque, segundo ele, o afastamento de Deus raramente começa com rebeldia. Começa com pequenos silêncios, pequenas distrações, pequenos esfriamentos, pequenas noites sem oração, até que a alma começa lentamente a perder sensibilidade espiritual. E o mais perigoso é que muita gente continua frequentando igrejas, enquanto espiritualmente está vazia por dentro. Wesley escreveu certa vez: há pessoas que ainda movem os lábios em oração, mas o coração já não consegue sentir a presença de Deus. Isso assusta, porque mostra que alguém pode continuar vivendo externamente uma vida espiritual, enquanto internamente está distante. Talvez esse vazio que você sente não seja apenas cansaço emocional. Talvez sua alma esteja tentando dizer algo, e poucas pessoas conseguem perceber isso antes que o coração esfrie completamente. Uma das dores espirituais mais difíceis é o silêncio. Você ora, mas parece que nada acontece. Você busca, mas não sente resposta. John Wesley viveu momentos assim, momentos em que ele descreveu noites inteiras em oração, sem conseguir sentir consolo algum. E foi nesses períodos que ele descobriu algo profundo. Nem todo silêncio significa ausência de Deus. Às vezes, o silêncio revela o estado da alma, porque existem momentos em que Deus não se afasta. É a alma que começa a se desconectar lentamente da presença, e isso acontece de maneira silenciosa. O pecado não parece tão grave. A oração deixa de ser prioridade. O mundo começa a ocupar espaço demais dentro do coração, até que um dia, a presença que antes era tão forte parece distante. Wesley dizia que o maior perigo espiritual não era cair de repente, era esfriar devagar. Porque quem cai, percebe, mas quem esfria lentamente quase nunca percebe o momento em que começou a se afastar. E talvez seja isso que está acontecendo com muitas pessoas hoje. A alma não morreu de uma vez. Ela apenas foi ficando cansada demais para buscar Deus com intensidade. E quando a sensibilidade espiritual desaparece, o coração começa a aceitar coisas que antes incomodavam profundamente. Se essa mensagem está falando com você, pare um instante, porque talvez Deus esteja tentando despertar algo dentro da sua alma hoje. E se você deseja continuar recebendo mensagens como essa, se inscreva no canal e escreva nos comentários: eu ainda quero sentir sua presença. Às vezes, reconhecer o vazio é o primeiro passo para voltar à presença de Deus. Existe um cansaço que o corpo não explica. Você dorme, mas continua vazio. Sorri, mas por dentro sente peso.
John Wesley acreditava que algumas dores não são físicas, são espirituais. A alma cansada perde força para orar, perde vontade de buscar, perde sensibilidade. E o mais assustador é que esse estado pode durar muito tempo sem que ninguém perceba. Por fora tudo parece normal, mas por dentro existe silêncio. Wesley escreveu sobre pessoas que perderam lentamente a capacidade de sentir temor espiritual. E, segundo ele, esse é um dos sinais mais perigosos do afastamento, porque quando a alma deixa de sentir, ela começa a aceitar qualquer coisa. O pecado já não incomoda, a presença de Deus já não faz falta, a oração vira rotina. E aos poucos, a chama espiritual começa a apagar. Talvez seja por isso que tanta gente hoje sente vazio mesmo estando cercada de distrações. Porque nada consegue preencher uma alma distante da presença de Deus. E existe algo muito perigoso nisso. Uma alma cansada começa a desistir em silêncio, sem gritar, sem avisar, sem perceber. John Wesley descrevia momentos em que a presença de Deus parecia tão distante que até a oração se tornava difícil. E isso assustava ele, porque havia dias em que o coração simplesmente não conseguia sentir. Não havia lágrimas, não havia alegria espiritual, não havia paz, somente silêncio. Mas foi justamente nesses períodos que Wesley percebeu algo importante. Uma alma fria raramente percebe o próprio esfriamento. Ela se acostuma com a ausência da presença. E isso talvez seja uma das coisas mais perigosas da vida espiritual. Porque quando alguém perde a sensibilidade espiritual, começa a viver normalmente sem perceber o vazio crescendo dentro do coração. A oração vira obrigação, a Bíblia perde profundidade, a presença de Deus deixa de ser prioridade e, aos poucos, outras coisas ocupam o lugar que antes pertencia a Deus. Wesley alertava que muitas almas não se afastam por maldade, se afastam por distração. E talvez hoje existam pessoas ouvindo essa mensagem que sentem exatamente isso. Um vazio difícil de explicar, como se algo estivesse faltando dentro da alma. Perto do fim da vida, John Wesley começou a falar mais sobre vigilância espiritual, porque ele entendia algo que poucas pessoas entendem. O coração humano pode esfriar lentamente sem perceber. E, segundo seus relatos, esse afastamento quase sempre começa em silêncio. Primeiro, a pessoa perde intensidade na oração. Depois, perde sede espiritual. Depois, perde temor. Até que chega um momento em que já não sente mais a presença de Deus como antes. E o mais assustador é que muitos continuam vivendo normalmente enquanto a alma vai se tornando distante. Wesley dizia: quando a presença deixa de ser necessária, a alma já começou a adoecer. Essa frase é forte, porque revela que o verdadeiro perigo espiritual não é apenas o pecado visível, é perder lentamente o desejo pela presença de Deus. Talvez hoje Deus esteja usando essa mensagem para despertar algo dentro de você. Talvez sua alma ainda esteja tentando voltar, porque enquanto existe incômodo, ainda existe esperança. E talvez esse vazio que você sente seja justamente o sinal de que sua alma ainda tem sede da presença de Deus. Nos últimos anos de sua vida, John Wesley escreveu algo extremamente forte. Ele disse: a pior tragédia não é quando alguém abandona a fé, é quando continua vivendo,
sem perceber que perdeu a sensibilidade espiritual. Isso é profundo, porque existem almas que ainda cantam, mas já não sentem, ainda frequentam cultos, mas estão vazias. Ainda oram, mas no fundo sentem um silêncio doloroso dentro do coração. Talvez hoje sua alma esteja cansada, mas ainda existe esperança, porque enquanto alguém consegue perceber o vazio, ainda existe sede pela presença de Deus. E se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu não quero perder sua presença. E se inscreva no canal, porque existem batalhas espirituais que quase ninguém consegue enxergar.